Salve fiel, salve nação corintiana, sexta-feira agitada, tem muita informação do Corinthians para vocês. O Corinthians aumentando e fazendo uma proposta milionária para ter o Arthur Cabral, 15 milhões de euros. Será que o Arthur Cabral vale tudo isso, fiel? Deixa aqui abaixo nos comentários. Tem informação do Giovani também sendo vendido para o futebol italiano. Tem tudo do jogaço Corinthians e Flamengo domingo, fiel. Será que o Corinthians consegue ganhar do Flamengo em casa? Faz 5 jogos que o Corinthians não ganha na Neoquímica Arena lotada. Será que consegue vencer o Flamengo? Deixa também a sua opinião nos comentários, tá bom? E vamos reagir agora o Thiago Salazar na Gazeta Esportiva, trazendo todas as informações do Corinthians e o Cereto atualizando pra gente o mercado da bola do Timão, que tá bastante agitado. O Corinthians corre contra o tempo para reforçar esse elenco antes que a janela de transferências se encerre, tá bom? Mas antes da gente assistir, deixa aquele like para fortalecer o canal. Se você for novo por aqui, clica no botão aí embaixo, se inscreva agora, canal Alerta Corinthians, tudo sobre o Timão. E sem mais demora, vamos pro vídeo, fiel. E é claro que eu estou falando do Arthur Cabral, porque o Corinthians tem até segunda-feira para concluir a contratação do Arthur Cabral, centroavante do Benfica. Hoje, dia 30 de agosto, o Corinthians corre contra o tempo e o Corinthians agora fez uma proposta milionária para ter o jogador. As duas primeiras tentativas foram por empréstimo, né? O Corinthians mudou pela segunda vez os moldes da negociação pela contratação do Arthur Cabral no mercado da bola. Agora, a nova oferta é pela contratação em definitivo, é pela compra do Arthur Cabral. As primeiras ofertas, o Corinthians ofertou 500 mil euros, mais de 3 milhões de reais, por empréstimo e com obrigação de compra no final da temporada. Agora o Corinthians está disposto a pagar até 15 milhões de euros, mais de 93 milhões de reais na cotação atual, por 100% dos direitos econômicos do jogador. O Corinthians está disposto a pagar até 15 milhões de euros, mais de 93 milhões de reais, por 100% dos direitos econômicos do jogador. Outra alternativa, outro modelo de negócio, é pagar 7 milhões e meio de euros, 46 milhões, mais de 46 milhões de reais, por 40% dos direitos econômicos do centroavante. Foram as duas propostas que o Corinthians fez ao Benfica de Portugal e está esperando pela resposta. O Arthur Cabral está disposto a voltar ao Brasil, né? O Paulo Pitombeira, que é o empresário do jogador, empresário ligado ao Corinthians, está em Portugal tentando fazer o negócio. É ele que está tentando costurar as tratativas entre o clube paulista e o clube português. Então, há o otimismo por parte do Corinthians que com essa nova proposta, a negociação possa ter um desfecho positivo. O desafio é convencer o Arthur Cabral a se transferir para um clube que está brigando pela zona de rebaixamento, né? Se transferir para um clube que pode disputar a Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Esse é o desafio por parte do Corinthians. Mas o Corinthians continua tentando o Arthur Cabral e agora oferecendo 15 milhões de euros. Mais de 93 milhões de reais. Será que vale tudo isso? Ou é desespero do Corinthians, desespero de causa do Corinthians na tentativa de contratar um centroavante artilheiro, né? Centroavante que não vai ficar no Benfica, que vai ser negociado pelo Benfica e que pode ser contratado pela equipe do Corinthians. Muito bem, e agora eu quero falar o seguinte, quero falar da possibilidade de um jogador do Corinthians ir jogar no futebol italiano, é o Giovani. O Giovani recebeu proposta do futebol italiano e pode deixar o Corinthians. O centroavante Giovani pode deixar o Corinthians ainda nesta janela. Nesta sexta-feira, agora há pouco, né? O Timão recebeu uma proposta oficial do Hellas Verona da Itália e deve avançar nas próximas horas para fechar a negociação em definitivo. A proposta do Hellas Verona é para adquirir 50% dos direitos econômicos do Giovani. Desta forma, o Corinthians ficaria com 20% de uma futura venda do jogador. Os valores ainda são mantidos em sigilo, mas a informação é que agradaram ao Corinthians. Um detalhe que pode colocar a transferência em xeque
é o pouco tempo restante da janela da Itália. O prazo final para o registro de jogadores do futebol italiano é justamente nesta sexta-feira, ou seja, o negócio tem que acontecer hoje. Se não acontecer hoje, não acontece mais com o futebol italiano. Por isso, as negociações estão sendo aceleradas. O Giovani chegou ao Corinthians em 2021 para reforçar o sub-20 do Corinthians. Após obter destaque nas categorias de base, o clube paulista comprou 70% dos direitos econômicos do jogador por 3 milhões de reais. Nesta temporada, ele marcou 3 gols vestindo a camisa do Corinthians e, frequentemente, ele é convocado para seleções de base do Corinthians. Ele tem contrato com o Corinthians até 2025. E para você, acha uma boa o Corinthians negociar o Giovani? Acha uma boa o Corinthians vender o Giovani? Ou é um jogador que teria espaço no elenco corintiano? Deixa aqui o seu comentário e eu continuo falando de reforços no Timão. Bom, antes de falar de reforços, eu quero falar do zagueiro Félix Torres, que foi convocado para a seleção do Equador. Félix Torres, convocado para a seleção do Equador, vai desfalcar o Corinthians, pode desfalcar o Corinthians no segundo jogo da partida Copa do Brasil, da Copa do Brasil, no dia 11 de setembro, porque o Equador joga nos dias 6 e 10 de setembro pela 7ª e 8ª rodada das eliminatórias, né? O primeiro adversário, inclusive, é a seleção brasileira, no estádio Couto Pereira. A seleção equatoriana é a 5ª colocada na fase da classificatória para a Copa do Mundo. Então, o Félix Torres foi convocado para a seleção do Equador. Outro que foi convocado para a seleção da Venezuela foi o José Martínez, né? Martínez foi convocado para a seleção da Venezuela e também vai defender a equipe da Venezuela nesse período aí de eliminatórias da Copa do Mundo e também pode desfalcar o Corinthians no jogo da volta contra o Juventude no dia 11 de setembro, porque vai jogar as partidas do dia 6 e 10 de setembro. De qualquer maneira, os dois jogadores estão à disposição do Corinthians para o jogo do domingo contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Isso é que importa. Agora sim... Fiel torcida, continuando ainda falando do Corinthians aqui com vocês, o Arthur Cabral aí é o sonho de consumo agora do Augusto Melo. O Corinthians subiu a proposta, segundo a informação aí do jornalista André Hernan. Corinthians mira pagar aí cerca de 15 milhões de euros ao Benfica para ter aí o jogador do Benfica, né? Então o Corinthians está desesperado aí atrás de um atacante e vê no Arthur Cabral o plano A, o B e o C. Agora que a janela está fechando, o Corinthians tem até segunda-feira para consumar aí essa contratação. Gostaria de perguntar para vocês se o Arthur Cabral vale aí todo esse dinheiro mesmo. O jogador aí tem passagem pelo Palmeiras, Ceará, Basel, jogador bastante rodado, né, no mundo da bola, mas nunca foi um jogador tipo homem-gol da onde ele passou, né? E o Corinthians precisa exatamente de um homem-gol, mas acho que o Arthur Cabral é melhor do que Pedro Raul, Yuri Alberto, Romero, Pedro Henrique. Aí a gente tem um ponto, né? É como se chegasse uma esperança. Se o Arthur Cabral chegar aí, é uma esperança que o torcedor do Corinthians tem de não cair para a Série B, né, fiel torcida? Deixa aqui abaixo a sua opinião aí nos comentários, se você gostaria de ver o Arthur Cabral com a camisa do Corinthians, né? O Corinthians que vai enfrentar o Flamengo, domingão, 4 horas da tarde, na Neoquímica Arena, jogo decisivo para o Corinthians. O Corinthians precisa ganhar, é tudo ou nada. O Corinthians precisa realmente ir para cima do Flamengo, independente. A gente sabe que o time do Flamengo hoje, jogando, é melhor do que o Corinthians, mas o Corinthians é maior do que todos, né? Então, é o maior clube do mundo. Então, o Corinthians tem total chances aí de sair de uma vitória da Neoquímica Arena, porque precisa desesperadamente dos 3 pontos para não cair aí para a Série B. E o goleiro Hugo vai jogar sim contra o Flamengo. O Corinthians depositou a multa lá, o 500 mil reais, né, que o Flamengo estipulou no contrato para o Hugo atuar contra o Flamengo. O Corinthians depositou aí. Então o Hugo
e tá confirmado aí no gol do Corinthians. O Corinthians fez certo em pagar 500 mil reais para o Flamengo, para ter o Hugo? Deixa também aqui a sua opinião aí nos comentários. Corinthians que tá numa situação difícil aí no Campeonato Brasileiro. A situação é bastante complicada, né? Na tabela de classificação. Corinthians está lá em 18º, 22 pontos, com 24 jogos, uma vergonha total. Então, pelo amor de Deus, né? Será que o Corinthians consegue se salvar da Série B? Deixa aqui abaixo sua opinião nos comentários, tá bom? E eu vou ficando por aqui. Qualquer novidade eu trago no canal. Bom final de semana para todos vocês. Deus abençoe a família de vocês. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!